Você entende que nós ouvimos vozes? E não é vozes que eu estou falando de assombração. Nós estamos vivendo dias no nosso país que nós estamos ouvindo vozes de todos os lados. Estamos ouvindo vozes de todas as formas e de todas as maneiras. E o que a voz pode causar nas nossas vidas? As vozes que nós ouvimos. Você quer falar de quê? Eu estou querendo falar de vozes para você. Porque a voz que você ouve pode ser uma voz ruim. E a voz ruim, a voz do mal, ela vai produzir na sua vida fraqueza, derrota, fracasso. Ela vai produzir na sua vida diversas coisas que pode atingir você. O som da voz de alguém pode atingir a sua vida de alguma maneira. E se você vê vozes negativas, isso só te põe para baixo. Quem aqui nunca ouviu uma voz negativa, né? Quem aqui nunca ouviu uma voz que te derruba, que te põe para baixo? E a pergunta nessa noite é: qual é a voz que você tem ouvido, escutado? A voz pode te levantar, mas a voz pode te colocar para baixo. E tem pessoas que são especialistas em só pronunciar voz, só pronunciar coisas negativas, que só te atrapalha, que não te ajuda em nada. A melhor voz para o homem ouvir é a voz de Deus, porque essa voz não te abate, essa voz não te deixa em confusão. A voz de Deus não deixa a sua mente confusa, não deixa a sua mente baratinada. Vamos falar no bem simples. Uma voz que você tem ouvido, a voz de Deus ou a voz do inimigo. Adão e Eva estavam no paraíso. Vou contar essa história antes de eu ler meu texto aqui. Mas Eva, ela ouviu uma voz. Qual foi a voz que Eva ouviu? A voz da serpente. A voz da serpente levou a mulher a comer do fruto proibido. Deus disse que eles poderiam desfrutar de tudo que tinha no jardim, menos comer da árvore do conhecimento do bem. Vocês estão comigo? Só não poderia comer, mas a serpente, ela foi e conseguiu induzir a mulher. Qual foi o que foi que enganou? Quem foi que enganou o homem no deserto? No deserto não, no Éden. Foi a voz. A voz de quem? A voz da serpente. A voz da serpente nos tira da rota, nos tira da direção, nos tira do caminho, nos tira do propósito, nos tira da onde Deus tem para nós. Porque a voz da serpente é a voz negativa, é a voz que não produz em nossas vidas, ou melhor, não produz vida para nós. A voz da maldade nos põe para baixo. Mas eu e você precisamos ouvir uma voz que nos levante, e não uma voz que nos derrube. Se tem alguma voz que está te derrubando, se aparte dessa voz. Se você ouve uma voz que não te produz nada, que não lhe leva para canto algum, você soa a camisa, se esforça, dá o seu tudo, e você não vê nada, essa voz não é a voz de Deus. Essa voz não está te produzindo coisa alguma. Essa voz não está te projetando a lugar nenhum. Essa voz não está te levando a canto algum. Essa voz está te colocando mais para baixo ainda. E você e eu precisamos mudar essa história. A Bíblia nos fala lá no Salmo, vou botar aqui meus óculos. A Bíblia fala no Salmo 29, capítulo 4, versículo 8. E eu quero te falar algo: se ouvirmos
a voz de Deus, nós seremos muito mais corajosos, seremos muito mais fortes, seremos muito mais poderosos se ouvirmos a voz do Senhor. Então, no Salmo 29 que eu falei, 29, 4 a 8. Bom, fala assim, ó, a voz do Senhor, olha que tremendo, olha que lindo e maravilhoso é esse salmo. Quanta voz negativa a gente ouve, né? Mas a Bíblia está nos dizendo no primeiro versículo aqui, que nós vamos ler nessa noite, fala que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Não existe outra voz melhor para um homem ouvir. É a voz que todo homem deve se render, a voz da majestade, a voz do Senhor. E não ouvir a voz que te derruba, irmão. Sabe, muitas pessoas ouvem vozes, você não vai dar, você não é nada, você não tem nada, você não vai para lugar nenhum, você não faz nada, você não é ninguém nessa vida. Isso é uma voz que não te constrói também coisa alguma. Se existe uma voz que você precisa ouvir, é a voz majestosa. No versículo 5 fala, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Vamos ler o 6. Ele faz do Líbano saltar com bezerro e sirion, como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 4. Eu quero ficar com isso nessa noite, querido. Eu não preciso falar a você muita coisa, porque a voz do maligno está todos os dias aí. Esse menino é uma peste, esse menino não vai a nada, esse menino não vai a lugar nenhum. A voz da maldição está aí. A voz da maldição está aí. A voz maligna paralisa o homem, tira o homem da rota, tira os princípios do Senhor. A voz maligna tira o princípio. Sabe que a serpente conseguiu induzir a mulher, porque ela saiu da onde ela saiu do lugar da posição. Ela foi para um lugar diferente que ela não poderia estar. Todas as vezes que saímos da posição e deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós perdemos a batalha. Todas as vezes que um homem ouvir a voz da serpente, ele perde a batalha, ele se torna fraco, ele se torna derrotado, ele se torna um falido, porque ele ouviu a voz que ele não deveria ouvir. A voz do maligno enfraquece o homem, tira o homem da presença, ela influencia, e essa voz entra sutilmente, querido, por lugares que você nem espera. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. A voz vem de lugares que você não espera, que você nem percebe que viria pelaquele lugar, mas a voz que nos põe para baixo, que nos tira da rota, que nos tira do alvo, que nos tira da direção, ela nos põe para baixo. Você nem espera. Como Eva, ela não esperava. Ela não esperava. E ela simplesmente cedeu a uma voz. A primeira coisa que o homem, para cair no pecado, ele não cede ao pecado imediatamente. O homem ou a mulher, ele não cede ao pecado imediatamente. Você sabe o que é que ele cede? Ele cede a voz que está falando no seu interior, a voz que está falando na sua mente, a voz que te induz. Como a Bíblia fala que a serpente induziu Eva, induziu o homem. Ela primeiro entra
sutilmente induz. A primeira coisa que vem, querido, a pessoa não cede. No primeiro momento ela cede a voz. Ela cede a voz, ela se rebela, porque ela está atendendo a voz que está no coração dela. Então ela primeiro cede, para depois ela praticar, para depois ela fazer. Então ela cede a voz do seu interior, a voz que fala. E por isso que a Bíblia nos revela nessa noite é que a voz do Senhor é poderosa. Somente, querido, somente os que ouvem a voz de Deus, esses são fortes, são corajosos, são determinados e seguros. Como está escrito, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despedaça o jugo. A voz de Deus nos fará enfrentar os desejos do nosso coração. A voz do nosso coração se inclina, o desejo do nosso coração se inclina e manifesta uma voz, mas a voz de Deus nos fará enfrentar o que desejamos, que é mal, que é maligno, que nos põe para baixo. A voz do Senhor nos faz enfrentar a morte, nos faz enfrentar as necessidades, nos faz enfrentar até mesmo os trovões, as guerras. Porque nós estamos de pé hoje, estamos de pé por causa da voz do Senhor. Se fosse pela voz do maligno, nós teríamos entregado as cartas, entregado o jogo, vamos falar assim, entregado o que temos, não é verdade? Então, enquanto nós escutarmos a voz do Senhor, que a voz do Senhor é majestosa, é poderosa, o inimigo respeita essa voz, ele respeita essa voz, ele se prostra diante dessa voz, a voz do Senhor. A voz do Senhor é motivo para nós alimentarmos a nossa fé. Nós viemos esse culto dessa noite, talvez você chegou para baixo, você chegou sem querer vir, todo mundo é assim, irmão. O cansaço da semana, os problemas da semana, o que a gente enfrenta. Talvez chegamos aqui sem nenhuma expectativa, mas a voz do Senhor começou a transformar a sua vida e a minha vida desde uma hora que nós chegamos aqui. Amém. E a voz começou a nos alimentar quando nós começamos a falar, quando nós começamos a declarar a palavra do Senhor, a palavra começou a nos alimentar. Amém. Porque os discípulos de Jesus tiveram a necessidade de estar com Jesus durante 3 anos. Eles viveram 3 anos com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e nunca mais em toda a sua vida ele pôde sair da identidade que foi imprimida na vida deles. Quando nós permanecemos em Deus, quando nós temos em Deus, quando nós aceitamos o Senhor, imprimimos a sua palavra nele, nada mais nos tira do caminho do Senhor, querido. Há pessoas que deixam o Senhor, às vezes deixam o Senhor porque não teve uma marca profunda da glória de Deus em sua vida. E quando se tem uma marca da palavra de Deus, não tem como deixar o Senhor. Aconteça o que acontecer, mas existe uma voz que está dentro de nós e que não permite que nunca mais nos abandone o Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Versículo 5. A voz do Senhor é majestosa, é poderosa. A voz do Senhor quebra as cadeias, quebra o jugo, quebra a prisão. Irmão, às vezes você pode estar mal naquele dia, mas a hora que você levanta as mãos, ora, canta um louvor na sua casa, a glória do Senhor vem e despedaça. A voz mais poderosa que tem nessa terra é a voz do Senhor. Não é a voz de homens, não é a voz da serpente,
não é a voz dos poderosos, não é tantas vozes que nós estamos ouvindo nessa terra. A voz que prevalece é a voz do eterno Deus e Pai Todo-Poderoso. Essa voz permanece em nós. Essa voz não fica de fora. Essa voz tem que ser glorificada. Os discípulos precisou de ser alimentado por essa voz, ser alimentado pelo Senhor, porque eles entendiam que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despedaça o jugo. A voz do Senhor abre portas. A voz do Senhor fará toda a diferença. Fará toda a diferença em nossas vidas. Sem a voz do Senhor Jesus, sem a voz do Senhor, somos fracassados. Sem a voz do Eterno, as nossas vidas não têm sentido. Porque sem a voz do Senhor, as nossas forças se acabam. Se você não tiver ouvindo a voz do Senhor, se nós não tivermos ouvindo a voz do Senhor, nós iremos entrar em falência espiritual, sem escutar Deus. E por isso cada um de nós devemos decidir qual a voz que nós vamos ouvir. Se a voz do Senhor, a voz do Senhor quebra os julgos, quebra os cedros, quebra as cadeias. A pergunta nessa noite é: qual a voz que você quer ouvir? A mulher, quando eu estava lá no deserto, ela decidiu ouvir a voz da serpente. Qual a voz que você quer ouvir? Qual a voz que você vai decidir ouvir, querido? Nós temos o poder de decisão nas nossas mãos. O próprio Senhor deixou isso para nós. Qual a voz, qual a decisão que nós iremos tomar? Nós temos algo a fazer. Nós temos algo preciosíssimo a fazer, que é fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E como tem gente brincando, querido, brincando o reino, brincando as coisas de Deus. A pergunta nessa noite é: qual a voz que você vai decidir ouvir? É claro que está bem definido. Ninguém vai querer ouvir a voz da serpente aqui, né? É claro que ninguém vai querer ouvir aqui a voz negativa de ninguém. É claro que nós não vamos querer ouvir uma voz de falência, de fracasso. É claro, nós vamos querer ouvir a voz do Mestre. E por isso os discípulos ficaram lá com o Mestre lá 3 anos, sugando tudo. Querido, a hora você precisa. Quando é que você precisa da voz do Senhor nos seus momentos mais críticos? A voz se manifesta. E a voz te guia. Irmão, que nós possamos tirar o jugo, o peso da voz do negativismo, da voz do fracasso, da voz que não nos leva a produzir coisa alguma, que não nos leva a coisa alguma. Nós devemos tirar de nós o peso, querido, o peso do negativismo, do fracasso, do que eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não vou para canto algum, a minha vida não presta. Isso não é uma voz, a voz do fracasso que está dentro de nós. E essa voz tem que sair hoje. Essa voz tem que sair hoje. Essa voz não pode continuar em você. Essa voz que te leva para baixo não é ninguém. Não é ninguém, é você mesmo, com a voz do seu interior. E nós precisamos, quais são os inimigos quais são as vozes que nós vamos lutar? Você tem a voz do diabo, que é a voz da serpente que você luta. Você tem a voz do seu interior, que essa voz você tem que lutar com ela, tem que levar ela para a cruz e brigar com você mesmo, dizer para o meu Senhor já fez isso por mim na cruz, o meu Deus já fez isso por mim na cruz, o meu Deus já me disse que Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. O
Senhor, a voz mais forte é a voz do seu Espírito. Tem que alimentar o seu Espírito, tem que alimentar a sua vida em Deus, para não deixar ser destruída, e vir para o Salmo, e saber que a voz do Senhor vai despedaçar essa voz do negativismo, essa voz que me leva ao pecado, que me leva ao fracasso, que me leva a mim e a toda a minha casa ao fracasso. E você tem que lutar contra a voz. A voz do Senhor despedaça. Leva essa voz com você. Leva a voz do Eterno. Leva a voz do grande Deus. É sério? Verdade de verdade? Posso continuar depois? Brincadeira, né? Nem pensei. Então, vou ficar aqui. Nós vamos ficar nessa noite com a voz do Eterno, a voz de Deus, a voz que nos cura, irmão, a voz que nos cura. Todo dia nós ouvimos uma voz que nos põe para baixo, e você pode ouvir uma voz de uma notícia ruim, você pode ouvir uma voz de Bocão. Não assista Bocão não, tá? Quem assiste Bocão aqui pode falar para mim de coração, fala a verdade. Quem assiste Bocão aqui? A Ana disse que assiste, né? Não assista mais não, minha filha. Só você, né, que assiste aqui Bocão. Ela assiste de acidente. Tem mais alguém aqui que assiste Bocão? Não tem mais ninguém, né? Óbvio, você também assiste Bocão. Irmão, aquilo ali é um engano. Não tem problema não, pode deixar aí. Não assiste Bocão não, Bocão não tem problema, não assista não, irmão. Só tem notícia negativa. Essa semana. Eu estou falando aqui abertamente. Essa semana ele estava falando, ele mesmo falou. É. Ele disse que ele não aguenta mais o programa dele. É. Tem tanta coisa negativa. A gente está falando de coisa negativa, porque só tem coisa negativa. Não tem problema não, a gente estamos abertos. A gente não tem problema. Negativismo, irmão, é fracasso o tempo todo. E nós nessa noite estamos aqui para falar de vitória e não de fracasso. E por isso nós temos que usar os exemplos mesmo da vida. A coisa é ao vivo e a cor, não tem negócio de muita. A gente não é artista não, irmão. Então, nós temos que dizer, a voz do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro e restaura completamente a nossa vida. Então nós temos que ouvir a voz verdadeira, a voz verdadeira que nós temos que ouvir, irmão. Essa voz de fracasso, nós temos que dizer, não, eu não aceito. Eu não aceito, porque já ouvimos e vemos muita coisa ruim. Está tudo muito natural, querido. E nós temos que dizer, hoje eu quero ouvir a voz do Senhor. Amém. Que você nessa noite possa ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor que é verdadeira. A voz do Senhor que quebra os julgos, que quebra as cadeias. Fique de pé nessa noite. Quero orar com você. Hoje você vai orar e dizer, Senhor, tira de mim toda voz negativa. Tira de mim toda voz de fracasso. Comece a orar e dizer, Senhor, tira de mim a voz do fracasso. A voz do peso. A voz que me põe para baixo. Tira de mim. Que nós possamos ouvir pessoas da fé, pessoas positivas, pessoas que vão liberar a palavra sobre nós. Comece a orar e dizer, Senhor, tira de mim esse peso de tanta negatividade. Pai, nessa hora eu levanto a minha voz nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus, toda voz negativa, toda voz de negativismo, nessa hora, que haja o poder de Deus agora, que haja o poder do Eterno agora,
Senhor. E a voz que eu irei escutar é a voz do Eterno. Amém. Amém, amém, amém.